Até conversando pra gente, lembrando que o primeiro foi o sacramento, né? Nós conversamos o que é o sacramento. O sacramento é o sinal visível da graça invisível de Deus e que ele de fato significa, ele de fato transforma naquilo que ele significa, né? Diferente do que eu falo para vocês sempre, diferente do diploma, que ele só significa o médico que você se tornou. O sacramento não. O sacramento, ele de fato te faz, por exemplo, o do batismo, ele de fato te faz ser lavado dos seus pecados, entendeu? O da confissão, ele de fato apaga o seu pecado, perdoa o seu pecado, né? Não porque ele apaga, mas é porque infunde a graça, e a graça ela é maior do que o pecado. Então, por isso que nós somos absolvidos dos nossos pecados na confissão. O matrimônio, ele de fato une o casal a uma só carne. Então, se você separa, é como se você estivesse cortando um pedaço de você. Então, assim é o sacramento, né? O sacramento, ele de fato, ele transforma, ele é aquilo que ele significa, ele de fato acontece na nossa alma, né? No segundo encontro, a gente falou sobre o sacramento da confissão, que é o sacramento que nós recebemos mais vezes durante a nossa vida, né? Um dos sacramentos que nós recebemos durante a nossa vida. Ele perdoa os nossos pecados, igual eu já dei uma fala para vocês, de como que ele perdoa os nossos pecados. E sobre as confissões, vocês vão ter anotado aí que é necessário 5 elementos para que faça uma boa confissão. Essa eu acredito que você estava, né, ou não? Que a gente... né? Que é o quais são 5? Exame de consciência, arrependimento, firme propósito, acusação e auto-penitência. Isso, exatamente. São esses 5 elementos necessários para que haja uma boa confissão. Por isso a gente falou na aula 2 sobre confissão, e no terceiro encontro nós falamos sobre os pecados, né? O que é necessário para que exista um pecado, que é a matéria grave, não, o pecado grave, a matéria grave, a plena advertência e o pleno consentimento. O que é a matéria grave? É de fato algo que que você ofende contra Deus, contra o próximo, contra algum mandamento da igreja. Isso é a matéria grave. Ferir contra os 10 mandamentos, ferir contra o mandamento da igreja, ferir contra o próximo, isso é uma matéria grave. Plena advertência é quando eu tenho conhecimento de que aquilo é pecado. Isso é a plena advertência. Eu sei que aquilo é um pecado. Então é necessário que exista esse elemento para também que exista um pecado. E a gente até conversou lá em que casos não é um pecado. Uma pessoa que tem problema mental, ela não vai cometer um pecado, porque ela não tem a plena advertência, ela não sabe que aquilo é pecado e também ela não tem o pleno consentimento, ela não tem liberdade de tomar aquela decisão, né? Por ter algum problema mental, algum problema em sua cabeça, ela não tem a liberdade de tomar aquela decisão. Que nem, por exemplo, a gente fala... quando você é coagido a cometer algum pecado, né? Você é obrigado a cometer algum pecado, porque se você não cometê-lo, você morrerá. Neste caso, não será um pecado, porque você não tem liberdade para escolher aquilo, né? Você não é livre, você tem que fazer aquilo para proteger alguma outra pessoa. E se você tomar aquela decisão, se você cometer, você estará cometendo mal para você e para os outros. Então, nesse caso, não é um pecado. Que nem a gente usa muito como exemplo do anticoncepcional. O anticoncepcional... se uma pessoa trabalha na farmácia, ela necessita daquilo para sobreviver e ela tem que vender o anticoncepcional porque aquilo é do trabalho dela, não é obrigado, assim, não é uma questão de que ela tem liberdade para aquilo, entendeu? Não é algo dela, então aquilo não é um pecado, né? Porque é algo que ela não tem liberdade de escolher aquilo. Por exemplo, eu não posso simplesmente abandonar e deixar minha família passar fome. Se aparecer algum outro serviço, alguma outra coisa, eu posso aceitar, mas só que por enquanto é esse que eu tenho. Então ela não pode abandonar o serviço, logo não é um pecado, porque ela não tem o pleno consentimento, o pleno consentimento daquilo, né? A plena liberdade para cometer aquilo. Então isso foi tratado nessa terceira aula sobre o pecado, né? Sobre esses 3 elementos. Vocês lembram, né? Tá fresco isso na 3 sobre pecado, a gente falou esses 3 níveis do pecado, que é a matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. Eu só dei uma pincelada, né, mas depois a gente pode conversar a respeito disso com as pessoas que faltaram, ou às vezes não entende, conversa comigo no particular, que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. E agora a nossa próxima aula a gente vai falar sobre o 4º mandamento, né? Mas antes de falar sobre o 4º mandamento, vamos passar rapidão sobre o 1º, 2º e 3º, que a gente não conversou sobre eles e que eles são coisas bem básicas e simples, né? O 1º mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Jesus diz o outro mandamento semelhante a esse, Jesus diz no livro de São Mateus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E quando eu estou cometendo esse pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas? Quando eu tenho todos os elementos necessários para crer na existência de Deus e eu não creio. Por exemplo, às vezes porque você tem raiva de uma pessoa. Vamos colocar um exemplo. Você tem raiva de uma pessoa e você não crê em Deus e a pessoa ela te dá todas as provas necessárias para você crer em Deus. Todos os elementos necessários para você crer em Deus e mesmo assim você fala que não vai crer em Deus por causa da pessoa ou porque você não acredita naquilo que ela está falando, você não acredita nas palavras da boca dela. Então você está cometendo um pecado contra o 1º mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, você está ignorando uma verdade por causa de quem está proferindo aquelas palavras para você, né?
Então, este é o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você coloca outras coisas acima de Deus também, como, por exemplo, a própria família, quando a gente coloca acima de Deus, tipo assim, em situações em que em situações que eu devo ser fiel a Deus, eu prefiro manter o respeito humano com a minha família. Por exemplo, em situações em que a sua família fala bem assim, não, a gente está aqui numa brincadeira, só fala que você não ama o seu Deus porque você ama mais sua família, entendeu? Então, dessa forma, te colocando à prova contra Deus e você cedendo por causa do respeito humano, porque respeita a sua família, então você não quer ser o diferentão da família, então você tem que falar aquilo que todo mundo está falando, então você acaba proferindo palavras contra Deus, né? Esse é o primeiro mandamento, quando a gente não está amando Deus sobre todas as coisas. Colocamos outras coisas acima de Deus, dinheiro, trabalho, tempo, família, todas as coisas, quando a gente coloca no lugar de Deus, a gente não está amando Deus sobre todas as coisas. O nosso próprio tempo. O nosso próprio tempo, às vezes, quando a gente, por exemplo, decidimos que vamos rezar durante um tempo do dia, que seja 15 minutos eu vou fazer uma oração por dia, ou 30 minutos eu vou fazer uma oração por dia. E você chega um momento do seu dia, você fala, poxa, agora eu tenho esses 30 minutos para rezar. Mas você prefere fazer outra coisa. Prefere perder o tempo no Instagram, perder o tempo nas redes sociais, ou se distrair com outra coisa, ou sair, mas você não dá o tempo devido necessário a Deus. Então, esse é quando você pega quando o primeiro mandamento. Outra é quando você não participa das missas, você não está amando Deus sobre todas as coisas. Então, a participação da missa é uma prova do nosso amor para com Deus. E se eu não participo, também é um mandamento da igreja, né? Quando eu não participo, eu estou colocando outras coisas no lugar de Deus. Então, isso é um dos pecados contra esse primeiro mandamento. E o próximo, como a ti mesmo, é não querer um bem ao próximo como eu quero o mesmo para Deus. Agora pega o negócio. Tipo assim, quando eu estou cometendo um pecado contra o próximo, quando eu não quero para ele a mesma coisa que eu quero para Deus. Então, por isso que a gente fala que o cristão deve amar até o seu inimigo. Porque se eu odeio o meu amigo, é como se eu estivesse odiando também a Deus, entendeu? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E Deus fala não só o próximo como a ti mesmo, mas ele coloca uma semelhança do primeiro com o segundo. Então, Jesus fala, o segundo mandamento é semelhante a esse, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus ele iguala também o amor ao próximo ao amor a Deus. Então, todas as vezes que eu não quero para o próximo o mesmo que eu quero para Deus, eu estou cometendo esse pecado contra o próximo como a ti mesmo. Isso aí vem nessas situações onde alguém me irrita, alguém faz alguma coisa contra mim e eu fico muito irritado com aquela pessoa e eu quero que aquela pessoa se dane, eu quero que aquela pessoa vá para não sei que lugar, né? Então, nosso impulso é isso, né? A gente quer vingança, mas só que essa não é a atitude do cristão. A atitude do cristão é querer o bem para aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não quer o bem para mim, ou mesmo que aquela pessoa não quer o bem para ela mesma, entendeu? Porque desta forma eu estarei seguindo o preceito de amando ao próximo assim como eu amo a Deus. Então é dessa maneira que a gente cumpre esse segundo mandamento, né? E o terceiro mandamento vai falar do guardar domingos e festas, que se encaixa. Então esses três primeiros mandamentos, eles se encaixam na lei de Deus, entendeu? Por exemplo, esses três primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, guardar domingos e festas e não tomar seu santo nome em vão, esses três primeiros mandamentos, eles dizem referência a Deus. Os outros, ele diz referência ao próximo. Todos os demais mandamentos, eles dizem referência ao próximo. E todos esses mandamentos, eles estão em ordem decrescente, tanto no seu grau de importância. Por exemplo, o primeiro é mais importante do que o segundo é mais importante do que o terceiro é mais importante do que o quarto, e assim vai, entendeu? Ele está em uma escala, e eu vou explicar isso para vocês de uma forma melhor quando eu chegar aqui, mais para frente. Então, vocês percebem, né? Conseguem descrever, se a gente perguntar quais são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falsos testemunhos e não desejar a mulher do próximo. Então todos esses mandamentos, eles vão vindo em sua ordem decrescente. Então qual que é o mandamento, qual que é o pecado, o maior pecado? É aquele que eu cometo contra Deus. Depois o que eu cometo contra o próximo, e esse próximo, minha mãe. E depois da minha mãe é quando eu atento contra a vida do próximo, que é não matar. E depois quando eu atento contra a fama do próximo, que é uma outra forma de matar, né? Que, por exemplo, você mancha a reputação da pessoa, você difama a reputação da pessoa para a sociedade. Isso você mancha a fama do próximo, né? E depois você deseja as coisas do próximo, e depois você deseja as coisas que é a mulher e os bens dos próximos. Então, tudo na sua ordem decrescente. Por exemplo, em que ponto entra essa desobediência aos pais? Essa necessidade. Do 0 aos 18 anos, você deve obedecer os seus pais em relação de comportamento. Do 0 aos 18 anos, né, até na menoridade. Então, quando você conviver com seus pais, você deve obedecê-los.
E essa obediência ao pai, às vezes, não é porque você está errado, mas é porque você deve uma submissão a ele, sabe? Às vezes, por exemplo, você discute com seu pai em algum assunto e você está certo naquele assunto, você discutiu com ele, mas o errado não é o seu tema, mas é a forma que você tratou o seu pai, entendeu? Então o pecado aqui está na forma que você tratou e não na fala em si. Nesses casos, o mais indicado é que nós fiquemos quietos, depois quando a poeira baixa, o pai está estressado, às vezes o pai está irritado, então ele acaba falando e a melhor coisa é ficar quieto. E se você quer mostrar a sua posição de que você está certo, fala somente uma vez, falou uma vez, o filho falou uma vez, pronto, falou uma vez, o pai entendeu aquilo que você queria falar. Pai, eu sei, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu não concordo, eu acho que não seja assim. Pronto, se o pai continuar quiser ficar bravo, deixa ele, né? Depois quando a poeira baixar, você resolve. Mas essa questão da obediência, a obediência aos pais, ela se dá por meio disso, né? Não pelo fato de você estar certo ou errado, mas sim pelo fato de você respeitar a autoridade dele, né? Isso vale para quando nós temos filhos, quando tiver filho também, isso vale para a nossa vida. E desrespeitar, o que se encaixa nesse desrespeito, que é xingar, magoar, bater, ofender, tudo isso já é pecado. Por exemplo, se você xinga o seu pai, você está cometendo um pecado contra esse quarto mandamento, né? Se você magoa ele, porque às vezes tem pai que é mais melancólico, né? Que qualquer coisinha, às vezes, tipo assim, tem pai que é turrão, que tem coisa que você fala e ele não se ofende, né? Mas mesmo assim, se for algo que você vê que você falou na raiva, você falou porque você queria ofender ele, porque você queria mostrar para ele, entendeu? O seu ímpeto, então isso já é pecado também contra esse quarto mandamento. Bater, aí não existe situação em que você tenha razão em bater no seu pai, exceto se seu pai, por exemplo, às vezes seu pai quer pular da ponte e ele é mais forte que você não tem força para controlar ele. Então a única opção que você tem, de repente, é dar um soco nele para ele ficar tonto e você conseguir tirar ele do perigo de vida. Esse seria o único caso em que você teria, tipo assim, você poderia bater no seu pai, que seria um bem, no caso, maior para ele, né? Então, no caso, a agressão aqui seria para a solução de um problema, né? E um bem para ele. Então, nesse caso, se encaixaria. Mas isso assim não existe em outras formas, né? Por exemplo, o diálogo, convencer, outras coisas, né? Outros meios, outras pessoas para ajudar. Em caso extremo. Sim. Dificilmente nós passaremos por isso, né? Então, agredir o pai em todas as circunstâncias, praticamente 99,9% das circunstâncias é um pecado, né? E se a gente vê alguém maltratando o pai ou a mãe? Se você vê, você deve chamar a polícia, né? Fazer alguma coisa, se intrometer, entrar no meio assim, de uma forma que você ainda pode ser prejudicada, não é ideal, né? A gente vai de mata, né? A não ser que for alguém da família, entendeu? Porque, olha, pensa numa coisa. Você tá vendo, vamos colocar um caso de pai e mãe, pode ser, um caso de pai e mãe. Você tá vendo uma briga entre um pai e um filho. Você sabe que o filho tá errado, né? E esse filho tá alterado, agredindo no pai. Aí você, não, eu vou defender. Mas você se esquece que você também tem família. E se esse filho te mata? E a sua família, entendeu? Então, nesse caso, você tem que pensar de uma forma de ajudar sem que você comprometa a sua vida, né? Sem que você coloque a sua vida em risco. Então, é prudente da nossa parte tentar ajudar de uma forma mais externa, sem se meter, sem se intrometer, né? Isso vale no caso de briga de marido e mulher também. O homem tá brigando com a mulher, você, não, eu vou defender a mulher porque ela é mais frágil. Mas você tem filho, você tem família, e aí você vai tentar defender a mulher, o homem te mata, e a sua família. Que nem aquele caso, não sei se vocês lembram na televisão que passou do rapaz, a briga do esposo e da mulher, ele subiu no muro pra ver a briga e levou um tiro do homem, né? Eu não conformo até hoje. Ele morreu, deixou a família toda, né? Então. Só apanhou a cara assim, deu um homem. Não vi isso daí, não. Não, mas foi assim, muito rápido. O cara subiu assim, olhou, atirou e caiu. Então, uma bobeira. Uma bobeira. É que você tem que pensar, a minha... Ô, Alisson, mas e no caso daquela questão da legítima defesa? Se for uma legítima defesa contra o pai ou a mãe, como que ficaria essa questão? Por exemplo, se seu pai tá para te agredir, você deve se defender, correr, fazer alguma coisa em que você não precisa entrar em vias corporais com ele, né? Fugir. Essa é a melhor opção, né? Se for para defender outra pessoa. Se for para defender outra pessoa, no caso, se alguém, por exemplo, o pai e a mãe brigando, você defender a sua mãe, que você tá perto, vai defender sua mãe no coisa. Nesse caso, se você tem força para conter o seu pai, ou se você pode conversar com ele, pai, para com isso, para evitar, você faça alguma coisa que está no seu alcance, até porque você é filho, né? Então, nesse caso, você sendo filho, o seu pai não vai te matar. Ou se ele a não ser que você conheça o temperamento do seu pai tem um temperamento muito estourado, e você sabe, cada um sabe onde pisa, né? Cada um sabe onde pisa, né? Mas nesse caso, se você puder fazer alguma coisa
você puder fazer alguma coisa, você faça alguma coisa, né? Vai do caso. Que não é bater. É. Que é- Se fosse pra segurar, de repente, você tem força pra segurar seu pai não agredir sua mãe, segura, calma, pai, tô te segurando, pai, não faz isso com a mãe não, deixando sempre consciente de que você não tá agredindo ele, você tá tentando ajudar sua mãe, né, nesse caso. Então, tudo isso, ofender o pai com palavras, verbalmente, pai, você não presta, pai, você, não sei por que a mãe casou com você, então esse tipo de coisa, ou vice-versa, né, isso é todos esses pecados que nós cometemos contra o nosso pai. Mas isso vale também de nós para com os nossos filhos, da mesma forma que um filho não deve ofender o seu pai com palavra, os pais também não devem ofender os filhos com palavras, isso também vale para nós. Magoar o filho, ofender o filho, bater no filho não para corrigi-lo, mas porque você está com raiva daquilo que ele fez. Por que você derrubou o meu negócio, meu copo novinho, você então bate nele no momento da raiva, não para corrigir um ato dele, mas porque você estava com raiva e naquele momento você bateu no seu filho por raiva. Então isso é um pecado que também se encaixa dentro desse quarto mandamento, entendeu? Ai, eu tinha assim dessas coisas. Sim. E é pecado. Depende, né? Depende. Se você agiu na raiva, sim. Agora, se essa era a maneira que você tinha de conter ela, porque você sabe que você ia conter ela dessa maneira, aí não. Entendeu? Porque... os dois. Hã? Os dois. Porque daí aí você já agiu pela raiva. Quando é os dois é porque a raiva predominou. Então, pequei. Porque... Mas é venial. Esse pecado aí, ele se encaixa como venial, né? Venial, mas é um pecado de reparação imediata, porque isso ele afeta também da forma que seu filho vai tratar os filhos dele. Então, isso é algo que nós temos que reparar, um defeito que nós precisamos reparar, né? Mas eu parei, eu dei uma parada assim. A gente vai se controlando, a gente vai aprendendo a lidar. E por quê? Por que a gente vai, às vezes a gente é assim? Porque nós crescemos educados dessa forma, né? Nós já crescemos dessa forma, então... Eu cresci apanhando. Seis irmãos, e apanhando. Tava tirando. A gente vai aprendendo a controlar-se, né? Porque isso Mas a gente precisa ter consciência disso também, né? Porque às vezes a gente, vamos falar a verdade, a gente tá um pouco meio perdido na vida, né? A gente não sabe às vezes o que é certo, o que é errado, qual que é a melhor forma, qual que não é a melhor forma. E por quê? Por que isso é errado? Porque a gente, infelizmente, nós não tivemos pais que aprenderam isso. Então nós estamos tendo a oportunidade de aprender essas coisas e a oportunidade de agora ensinar para os nossos filhos essas coisas, né? Então a gente está tendo essa oportunidade. Então aos poucos a gente vai se corrigindo para que os nossos filhos, ensinando eles da maneira correta, aprender a pedir desculpa. É importante a gente pedir desculpa para os filhos, né? A mamãe bateu no momento que não podia bater, a mamãe errou, o papai não deveria ter falado com você daquele jeito, tá? Se desculpa. Então a gente vai aprendendo para ele saber também o momento que o pai erra, o momento que a mamãe erra, para ele saber que aquilo é errado, entendeu? As crianças são um reflexo direto dos pais, né? Exatamente. Não, eu fui chamada na escola, porque a minha filha tava descendo cacete de todo mundo. Eu trabalho lá com criança, a gente já sabe, se a criança tá dando muito problema, é porque a mãe e o pai também vai dar problema na escola. Assim, 100% dos casos. Se a criança tem um comportamento assim muito agitado, é reflexo de alguma coisa em casa. Exemplo, não aconteceu comigo, aconteceu na família. A criança vai lá e faz uma arte na escola. E eu, em vez de corrigir, eu vou expor essa pessoa no colégio. Eu vou lá e corrijo ela, nos gritando. A criança? Quando a mãe corrige a criança em público... E dentro assim, sabe, eu acho que é pior, né? É descontrole, ela tá descontrolada. E eu nem foi comigo, fui chamada por uma parente minha, corrigiu uma pessoa assim lá da minha família, e a pessoa conversa com ela, que não é assim. Sim. Mas não tem como conversar, que aí já não tem muito. E outra coisa, as crianças, elas não vêm perfeitas e prontas, né? Então nós vamos corrigindo ela aos poucos, né? Então existem crianças que elas são mais ativas, existem crianças que são mais tranquilas. Então isso varia de criança para criança. Então o caminho que os pais vão fazendo é canalizando a criança para um caminho bom, entendeu? Que nem o Benjamin, ele é bem agitado. Então o trabalho que nós temos que fazer é pegando o comportamento dele, aos poucos ir alinhando para deixar no caminho correto, entendeu? Você fala... Não, pergunta sincera, do fundo do meu coração, que eu quero te perguntar faz tempo. Como você faz essas crianças ficar quietas na missa? Eles não ficam tão quietos assim. Você não viu? Antes de ir pra missa, você dá o sermão. Eu sempre falo antes da missa, a gente tá indo pra missa é lugar de quê? Se comportar. Pode ficar levantando? Ele não. já tem noção de que ele é um lugar sagrado, isso, dá pra perceber. Mas você tem que repetir. A minha irmã levou de um carrinho, mas eu falei pra A criança ela vai muito de repetição, exemplo, né, e repetição. Exatamente. Você vai sempre repetindo. Chegar em casa, estão comportar, quem tem castigo. Domingo ficaram de castigo, a Catarina e o Benjamin. Porque não se comportou na missa, entendeu? A Maria Isabel é pequena, então a gente
gente controla, ela pega no colo, entendeu? Ou eles não gostam de colo na missa, então começou a fazer arte, pega no colo, que daí eles sabem que eles estão muito agitados. Jesus. Mas é um trabalho que a gente tem que ir seguindo e persistindo, né? Aos poucos a gente vai alinhando. Eu não presto atenção nenhuma. Não, eu fui Mas três vezes, pai não presta atenção nisso. Eu fui na sexta, na do apostolado, e fui no sábado porque era da Iana. Eu não prestei atenção nenhuma. Porque todos eu fui com a Maria. Cara, não dá. Quando eles for crescendo, pegando um pouco mais de consciência do que é a missa, de como se comportar na missa, aí sim a gente vai conseguir participar da missa legalzinho, né? Mas agora, quando é pequeno, a gente vai pra ensinar eles, né? Se comportar, e guiando, e repetindo. É admirável de vocês, é bem quietinho, né? Porque eu já vi que nem uma Mas vez. nem sempre está bem quietinho. Eu tenho uma foto do seu menininho, assim, ajoelhado, na frente do altar. Mas eu nunca te mandei, mas tá perdido. Eu vou a foto. É muito fofinho, eu vou mandar pra eles. Sim. Mas vamos lá. Então, um tópico, tá? Bater para corrigir não é e não por raiva, né? Quando a gente bate porque a gente falou e o filho não tá obedecendo. Então eu vou bater agora para ele entender porque a palavra não tá fazendo sentido para ele, então ele vai apanhar para ele entender de que, ó, o pai não falou quantas vezes para você isso, Benjamin? Por que você não tá desobedecendo o pai? Você não tá obedecendo o pai, entendeu? Então agora você vai ficar de castigo, e o Benjamin fica de castigo, e o castigo não corrige. Então, aí você tá apanhando porque você tá fazendo isso, entendeu? Então é tudo uma questão de ir direcionando. E na maioridade, os filhos eles já não têm obrigação de obedecer os pais, né? Na maioridade, passou dos 18 anos, o filho, não, meu filho, então eu não quero que você faz medicina. Meu filho, eu não quero que você case e você muda para São Paulo, que você muda para os Estados Unidos. Então, os pais, na maioridade, eles já não têm mais direito de cobrar obediência dos filhos, né? A partir do momento que o filho tem a maioridade, eles já podem decidir o que eles querem fazer, com quem que eles vão casar, aonde eles vão trabalhar, aonde eles vão morar, e os pais não têm direito de se intrometer. Mas olha só, mas assim, com 18 anos, né? Mas a partir do momento que eles estão dentro de casa ainda. A partir do momento que eles estão Eles dentro... têm 18 e eles estão aqui dentro ainda. Sim, enquanto eles não tiverem suas próprias responsabilidades, você pode direcionar. Mas você vai concordar comigo também que aos 18 anos você já ensinou tudo que você tinha que ensinar, entendeu? Então ele já é um reflexo da educação, entendeu? Então, eu já tento sair de casa. Não, os meus. E na vida espiritual, o filho ele deve obedecer o pai, deve obediência ao pai somente até a idade da razão, que é com 7 anos, algumas crianças até com antes, né? Até 6 anos. Como? Na vida espiritual, os filhos devem obediência ao pai somente até a idade da razão, que é até os 6 ou 7 anos. Ou seja, o pai é muçulmano, o filho quer ser católico e o pai quer obrigar o filho a ser muçulmano. Então, o filho não tem obrigação de obedecer o pai nessa circunstância, né? Porque ele já tem a idade da razão, ele já sabe o que é certo, ele já sabe o que é errado pela parte espiritual, né? Da parte espiritual, e ele não tem a obrigação de ser obediente ao pai. Então, se a criança, a mãe é evangélica e o pai é evangélico, fala, não, você vai na minha igreja porque você mora na minha casa. O filho, eu posso ir porque você está mandando, mas eu não compactuo com isso, eu sou católico, entendeu? Então, o filho da idade da razão, ele já tem, ele já pode escolher o que ele quer, se ele quer seguir. Não pode forçar. Só se você vê que ele tá no erro. Se você vê que ele tá no erro, aí você Mas deve... é errado não ser católico. Então, aí se o filho quer partir para uma outra coisa que você sabe que é errado, aí você deve insistir, explicar, mas só que isso é uma questão, vocês vão entender também que isso é uma questão em que, por exemplo, você vai conduzindo durante isso. Então, por isso, a gente está aprendendo coisas aqui que é para a formação da nossa família. Então, isso é coisa que a gente começa lá, pegando uma criança recém-nascida, conduzindo. Então, você vai educando ela na fé, você vai ensinando o caminho, você vai mostrando como é que faz com o seu exemplo. E os bons pais, eles ensinam para o filho, não somente pelo exemplo, porque só o exemplo, ele não é suficiente. Porque o exemplo não é suficiente. Porque o mundo e os amigos vão dar exemplo contrário aos exemplos do pai. Então, se todo mundo está dando um exemplo contrário e só o pai está dando exemplo de como é bom ser um cristão, olha como eu faço, como eu participo de todas as missas, e lá na escola tá todo mundo, ninguém vai para missa, e no mundo ninguém vai para missa, então vocês percebem que existem 2 exemplos diferentes. 2 ambientes. Então, o filho, ele vai falar, meu pai é doido, porque só ele segue esse caminho. Ou, se você conseguir, de fato, educar o seu filho não só pelo exemplo, mas com a razão, vai falar, pai, o mundo tá doido, porque tá todo mundo fazendo a coisa errada, entendeu? O errado é errado. Entendeu? Faça, né? Exatamente, é onde você educa o seu filho no caminho correto com a razão, não só com exemplo. Então, só o exemplo do pai não é suficiente. Então, meu filho, por que menino com menino é errado, filho? E você tem que explicar para ele o porquê que é errado.
por que que é errado menino com menino? Você tem que explicar pro seu filho por que que é errado. Porque quando ele for questionado na escola, quando ele for questionado no mundo, ele vai falar, não, você está doido. Ele vai falar, não sei que milagre aconteceu, mas meu pai é a única pessoa certa e tá todo mundo errado, entendeu? Então, nesse caso, a gente deve ir para isso. A gente vai chegar no ponto mais importante, que agora que é os deveres dos pais do quarto mandamento, né? Então, agora eu falei daquilo que o filho, da forma do que é pecado do pai para com o filho, agora é do filho para com o pai. Agora é o dever dos pais para com os filhos. Então, se o filho, com 7 anos de idade, quiser ir para outra religião, eu tenho que deixar, senão é pecado? Se ele for para uma religião que não é religião católica, e você é católico, você tem consciência de que isso é a religião certa, é pecado se você deixar. Porque você tá na verdade, entendeu? Agora, se você é muçulmana e vamos colocar um outro caso. Você conhece uma criança que os pais dela é protestante e ela é sua amiga e ela fala pra você que ela quer ser católica, que os pais delas não deixam, entendeu? Aí é um outro caso, tipo assim, essa criança ela não tem o dever de obedecer os pais, entendeu? Nessa parte espiritual, porque na idade da razão ela já tem consciência do que é certo e errado, e ela sabe que o certo é a igreja católica. Então ela não tem obrigação. Nesse caso, é um mandamento para essa criança. Olha, você não tem obrigação de obedecer os seus pais. Você não deve desrespeitá-los, xingar, ofender, maltratar, mas você não tem obrigação de obedecê-los, entendeu? Nesse caso, nós vamos conduzir essas pessoas dessa forma, entendeu? Quem vai aparecer? Quem lida com muitas crianças, às vezes o João que trabalha na escola, né? Às vezes nós que temos algum negócio na igreja, os pais é protestante e não quer deixar a criança participar, entendeu? Nesse caso a gente vai conduzir. Eu tenho uma filha de batismo, assim. Então. Uma filha de batismo. E ela gosta da igreja católica. Nesse caso você Eu tenho um aluno que ele não vai pra igreja nenhuma, a família não vai pra igreja nenhuma. Aí ele vê meus outros alunos que às vezes me vê na catequese, né, me vê na missa falando, aí ele já mostra um certo interesse na igreja católica e na missa, assim. Aí ele fala alguma coisinha, mas a família não tem religião. Então. E nesse caso a gente aproveita as conversas que a gente tem com essas crianças para ensinar para ela o que é a igreja católica, entendeu? Então por isso a gente vai entrar nessa parte dos deveres dos pais para com os filhos, é que para que eu pegue uma criança de 7 anos, ela saiba o que é certo, o que é errado, e ela consiga definir espiritualmente o que ela quer seguir, e que aquilo que ela está seguindo é certo, os pais têm como obrigações ensinar o que é certo aos seus filhos. Então nós, como os pais, nós temos obrigações também para com os nossos filhos, porque nós não podemos contar que eles nos honrem se nós não demos suplemento para eles nos honrarem, entendeu? Se nós não damos para eles matéria para eles nos honrar, entendeu? Se nós não ensinamos para eles o que é honrar, se nós não ensinamos para ele o que é certo, se nós não ensinamos para ele o que é errado, entendeu? Então nós temos como obrigação conduzir os nossos filhos no caminho correto. E para conduzir esses filhos na vida correta, a gente deve encaminhar eles na vida espiritual ao ponto, olha para vocês verem agora o tamanho da nossa responsabilidade, ao ponto de que nós tenhamos consciência que os nossos filhos jamais cometerão um único pecado mortal. Da mesma forma que um bispo, ao ordenar um padre, ele tem que ter a consciência de que este padre não vai cometer nenhum pecado mortal, e se ele cometer, ele vai permanecer na graça, vai se confessar, ou seja, não vai se afastar da igreja. Da mesma forma que um bispo ele tem essa responsabilidade de que um padre ele não vai se afastar dos ensinamentos da igreja católica, um pai também tem o dever de conduzir os seus filhos ao ponto de que eles não vão se desviar na fé. Então essa é a nossa obrigação como pais, encaminhar os nossos filhos na vida espiritual. Que eles não vão pecar? Não, pode pecar, mas que eles não vão se desviar, entendeu? Que eles não vão se perder. Ou melhor, que eles vão salvar as suas almas. Que nós temos, os pais têm como obrigação a salvação das almas dos seus filhos. Então, por isso, nós devemos dar suplemento espiritual para eles, conduzir eles na vida espiritual. Sim. Ele nunca mas uma coisa nada. importante, a gente tem que entender de que cada ser humano, ele nasce com as suas genéticas. Então, existe o homem que ele os cromossomos deles, eles se desenvolvem mais. Então, é o homem que tem mais pelo, mais barba, ou mais chucro. E existe, de fato, as pessoas que nascem mais afeminadas mesmo. Isso é comum e é normal. Sim. Entendeu? Mas o que nós temos que entender? Que a castidade, ela foi feita para todas as pessoas. Então, por exemplo, existem pessoas que ela vai nascer e vai sentir atração por homem mesmo. Mas só que ela tem que viver a castidade assim como um homem que sente atração por 50 mulheres deve conter os seus instintos, entendeu? Sim. Então, a castidade é para todos, entendeu? Então se eu tenho uma atração por homem e eu tenho que viver a castidade, então eu tenho que me guardar. Simplesmente eu tenho que me guardar. Da mesma forma que um homem que é casado com uma mulher tem que se relacionar somente com sua mulher. Isso muitos homens viram, pai? Possa ser que sim, possa ser que por conta disso ele tem um estímulo maior. Falando assim, já que eu não gosto de mulher, então eu vou se tornar padre. Possa ser, possa acontecer. Mas só que, e por isso que é importante nós formarmos a nossa comunidade bem.
Então, por isso, nós nos esforçamos para ensinar os pais, para que vocês... Ah, não, mas é muito tarde agora que eu estou aprendendo. Não, não é tarde, porque agora você vai ensinar o seu filho bem. E o seu filho vai ensinar os filhos deles bem. Os filhos vão ensinar os filhos dos filhos bem, os netos, os bisnetos. Então, assim, a gente vai conseguindo corrigir, porque alguém precisa dar o pontapé inicial na família, entendeu? Alguém precisa entender. Então, por isso é muito importante agora nos deveres aqui como pai, que é isso, a gente ter a consciência disso, porque, poxa, agora é tarde, mas só que eu ainda posso ensinar. Então, eu posso ainda falar com o meu filho, eu posso ainda mostrar para ele qual que é o caminho, entendeu? Então, ainda eu posso induzir o meu filho a caminhar. Não, filho, vamos por aqui, ó, vamos aqui com o pai, vamos aqui com a mãe. Então, por isso é importante cada vez mais a gente converter mais famílias para isso, entendeu? Para entender isso, o casal entender isso. Retiro Sênior, ele é o retiro mais importante que nós temos na nossa comunidade hoje, porque é através do Retiro Sênior que a gente vai conseguir converter as famílias, e a gente convertendo as famílias, a gente vai converter os jovens, entendeu? E sobretudo, com muita importância, a conversão dos pais de família. Sim. Os pais de família têm um papel muito importante na conversão da família, entendeu? Porque através, tipo assim, se uma mãe se converte, aproximadamente 43% de chance do filho se converter. Se o pai se converte, é cerca de 90% da família se converter, entendeu? Nós agora começar a ensinar para o pessoal, para as pessoas que convivem ao nosso redor, a importância disso. A importância do pai e da mãe, a importância da família em conduzir o filho à santidade. Entendeu? Esse é nosso papel como pai, esse é nosso papel, de conduzir a família à santidade. Então, o pai e a mãe, ele tem que ter a consciência disso. Eu preciso conduzir o meu filho à santidade. Santidade é o quê? Não pecar, morrer em estado de graça. Então, para isso, eu preciso aprender sobre isso. Então, esse é o nosso papel. Por isso que nós estamos sentados aqui agora, porque a gente está aprendendo, a gente quer aprender, a gente precisa mergulhar nisso aqui, entendeu? João vai formar a família dele. Então, o João tem... a ensinar isso para o seu filho, entendeu? Conduzir o seu filho à santidade, né? Eu tenho como esse papel, vocês têm como o papel de vocês ensinar isso para o filho de vocês à medida do necessário, como vocês podem agora, o que tem na mão, não lamentar pelo leite derramado, não lamentar pelo aquilo que já passou, mas é agora, o que eu posso fazer agora, entendeu? Eu não tenho acesso àquilo que já aconteceu, o que já aconteceu, já aconteceu. Então, a partir de agora eu vou fazer, o que eu posso fazer agora, entendeu? Então, a partir daqui que a gente começa, entendeu? A partir do momento presente. Essa obrigação, da mesma forma que o bispo... E para se manter em estado de graça é assistir às missas ao domingo, confessar-se frequentemente, buscar conhecer a fé. Então é isso que a gente vai conduzir as pessoas. Casar-se e construir sua família em santidade, e seja um bom padre ou freira, se for padre ou freira. Ou seja, se os seus filhos forem casar, ensinar eles que eles devem conduzir os seus filhos em santidade. Entendeu? E agora a nossa comunidade está se encaminhando para isso, porque a gente sabe que as pessoas que estão na nossa comunidade, elas não aprenderam isso. Então os filhos dela também não aprenderam isso. Então o nosso caminho agora é pegar essa juventude, pegar essa galera e ensinar isso para eles, entendeu? Para agora para eles começar a ensinar isso para o filho deles, entendeu? Embora eles não tenham aprendido dos pais, entendeu? O que você... Quando você Deixa eu perguntar também uma coisa. Na sua casa, particular, você escuta música do mundo? Pagode, essas coisas? Raramente. Às vezes, quando vai fazer algum churrasco, bota alguma música assim... Eu gosto de modão, né? De que me adianta viver na cidade. Também, não, tem música. É a cultura, né? A cultura, ela influencia muito no intelecto, naquilo que você pensa, né? Então, se você escuta muita música, por exemplo, muito funk, aquilo na sua cabeça vai se transformando em algo comum, algo normal. Então, aquilo para você vai sendo algo normal, entendeu? Não vai ser algo... por exemplo, você vai se familiarizando. Por isso que a má cultura, ela é ruim. Porque o que você pega? Pega a música, fala, a mulher desce, a mulher sobe, não sei o que lá, e vai falando, e aquilo vai repetindo na cabeça da criança, e aquilo não vai sendo pra pessoa, pô, isso é errado, pô, isso é pecado. Não, vai falando, não, isso é comum, né? Entendeu? Então, existem alguns casos onde a gente vê muito, muito corriqueiro, que a gente fala assim, o pai educa muito bem, ele acha que educou muito bem até os 13 anos, né? E depois dos 13 anos o filho se perde, né? Onde foi que eu errei? Meu filho se perdeu, né? E por que isso acontece? Até pelo aquele fato que eu já comentei com vocês. Às vezes você quer educar pelo seu exemplo. O seu exemplo foi muito bom, você foi uma pessoa muito boa, mas você não deu a razão necessária para ele acreditar que o seu exemplo era muito bom. Foi aquele caso que eu falei para vocês, o mundo todo dando um testemunho contrário, e você dando um testemunho certo, seu filho vai ver e vai falar, meu pai tá doido mesmo, entendeu? Então, o que isso deve nos conscientizar? A gente precisa estudar. A gente precisa aprender a razão das coisas para ensinar os nossos filhos. Então, o que a gente vai fazer? Isso que a gente já está fazendo já é uma forma de estudo, para a gente aprender um pouco mais, mas também pega um assunto que você quer dominar, que você quer conversar com seu filho e estuda sobre ele, né?
vai alguns ensinamentos, pega alguns livros, pega algumas pregações de bons padres que vai ensinar sobre o assunto e aprenda sobre o assunto, domine o assunto, né? Para que você possa esclarecer para o seu filho, filho, isso aqui é errado por causa disso, né? Aí você vai conduzindo aos poucos, né? O Benjamin, pai, mas por que a avó não vai pra missa? Por que a avó não vai pra missa? Por que a mãe não vai pra missa? Eu disse, filho, porque elas cresceram numa família em que o papai e a mamãe dela não ensinou eles a irem, né? Mas o papai e a mamãe tá ensinando vocês a importância na missa. Não é bom participar da missa? Aí tem aquilo que o papai ensinou pra você da missa. Quem que tá presente na missa? Jesus. Não é bom estar perto de Jesus? Então, filho, então por isso a gente tem que participar da missa, porque não é muito bom estar perto de Jesus? Pai. Então você vai conduzindo e vai formando a mente, o pensamento dele. Entenda o seguinte, na mente deles está tudo aberto. Eles não entendem nada. Então é você que vai amarrar. Falou de um tema, você tem que amarrar o tema na cabeça dele, entendeu? Sim. Quando ele tem uma dúvida, a criança questiona muito, né? Questiona. Então quando ele questionar um tema, você tenha conhecimento para amarrar o tema na cabeça dele, para não deixar brecha, entendeu? Para não ficar, porque às vezes você amarrou o tema, então ele entendeu, ele aprendeu. E quando alguém falar alguma coisa, e eu já vi o Benjamin fazendo isso, quando alguém fala alguma coisa contrária, o Benjamin corrigindo a pessoa, entendeu? Porque o tema tá amarrado na cabeça dele, entendeu? Ele tá convicto daquilo que ele tá fazendo, entendeu? Que aprendeu. Então, quando eles têm interesse em alguma coisa, eles querem saber tudo sobre exatamente. Eles querem saber nos detalhes. Exatamente, eles têm a memória muito boa. O Benjamin sabe o nome de não sei quantos dinossauros. Um pendrive limpo. Grava tudinho o nome dos dinossauros. E o exemplo é fácil também.